22 horas. Todo dia nesta hora o Brasil tem que parar para acompanhar a nossa live que agora vai começar. Meditação na palavra e a oração da fé. Cremos que vamos ser abençoados, pois é muito bom Jesus de Nazaré. Agradecemos sua companhia, pois é muito bom estar com você. Se estás passando pela prova, creia que vais vencer. Se estás passando pela prova, creia que vais vencer. Creia que vais vencer. Creia que vais vencer. Vamos orar e Deus vai responder. Deus vai responder. Vamos orar e Deus vai responder. Jauri Melo, falando de Jesus. Boa noite, gente. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês nesta noite, nesta quinta-feira, dia 30 de julho de 2026. Eu, Jauri Melo, cumprimento vocês com uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, meus amados irmãos, estamos aqui para levar até vocês hoje mais um pouquinho da palavra de Deus e também orar, meus queridos, pedir as bênçãos do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Com certeza, Deus vai estar nos abençoando. Com certeza. Um abraço para o irmão Gerson Botic, que está nos acompanhando, a irmã Regina, o pastor Marcos Antônio Pereira, Deus abençoe o pastor Marcos, irmã Lenir de Melo, missionária Lenir, acompanhando o irmão Eliseu. A paz do Senhor, irmão Eliseu, a paz do Senhor, irmã Regina, a paz do Senhor, pastor Marcos, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Graças a Deus por mais esta rica oportunidade concedida por Deus. Hoje a nossa meditação vai estar no livro de Juízes, no capítulo 11, aonde nos fala sobre um homem chamado Jefité. E o tema da nossa meditação hoje é desprezado pelos homens, mas escolhido por Deus. Aleluia! Graças a Deus. O nosso Jesus é bom demais, né, meus amados irmãos? Ele tem nos dado muitas bênçãos. Glórias a Deus. Jesus
Jesus, príncipe da paz, esperança sem igual, veio ao mundo com amor, vencendo todo o mal. Meus queridos irmãos, sem perda de tempo, já vamos nos preparar para a leitura da Palavra de Deus. Graças a Deus. A minha Bíblia já está aberta aqui no livro de Juízes, capítulo 11. A partir do versículo 1, eu quero ler aí alguns versículos da palavra de Deus que nos diz o seguinte: Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e quando os filhos desta mulher ficaram adultos, expulsaram a Jefté e lhes disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filhos de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem, e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: Porventura não me odiaste e não me expulsaste da casa de meu pai? Porque agora vieste a mim quando estais em aperto? Amém. Graças a Deus. Está aí a palavra do Senhor. Um abraço aí também para o nosso irmão Luiz Agnes, lá em Subsede, Santa Helena, nosso companheiro de todas as noites. E o pastor Nelson de Araújo também nos acompanhando. Deus abençoe nosso irmão Nelson, nossa irmã Carmen, suas filhas e filhos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Meus amados irmãos, vamos para a palavra de Deus. O texto que nós lemos aí no livro de Juízes, capítulo 11. Não é, meus amados, uma palavra maravilhosa, onde está falando sobre um homem chamado Jefté, filho de Gileade. Este homem, conforme lemos a palavra, um homem bom, um homem prudente, um homem íntegro. Porém, o passado dele ou da sua mãe lhes tinha manchado seu nome perante a sociedade, perante as pessoas ao seu derredor. Não gostavam dele porque faziam uma discriminação, não olhando para a pessoa de Jefté,
mas sim olhando para o seu passado, olhando para a sua mãe, que diz a Bíblia Sagrada que era uma prostituta. O seu pai, saindo fora do seu casamento, teve um caso com a prostituta, e deste caso, deste relacionamento, nasceu Jefté. E agora, meus amados irmãos, os irmãos, quando cresceram, ficaram adultos, expulsaram Jefté de casa. Então Jefté foi rejeitado pelos próprios irmãos por ser filho de outra mulher. Ele foi expulso de casa. Falaram para ele: tu vai sair de casa, não vai mais poder ficar aqui, porque tu não é nosso irmão legítimo, e a tua mãe é uma prostituta, então vai embora. Amados, o Jefté, expulso de casa, foi morar na terra de Tobi. E aos olhos da família, ele não tinha valor nenhum. Desprezaram, humilharam, mas, meus queridos irmãos, não importa o que os homens pensam ao nosso respeito, não importa o que a sociedade nos vê, como a sociedade nos vê. Se nós estivermos de bem com Deus, não tem problema. Jefté, meus queridos, era um homem íntegro e o Senhor era com Jefté. Então ele não tinha valor, para a sua família, para os anciões, ele não tinha valor para a sociedade. Mas, meus amados irmãos, Deus tinha um propósito para a vida de Jefté. E nós vemos aí, meus amados irmãos, como Deus age. Deus transforma a rejeição em um chamado, conforme nós vemos aí na palavra do Senhor, ele sendo rejeitado, mas vemos o Senhor fazendo uma obra através da vida dele. Jefté foi desprezado pelos homens, foi afastado da herança, ele não teve direito na herança de seu pai. Os irmãos falaram: tu não terás parte na herança. Mas, meus irmãos, Deus estava preparando um libertador para o seu povo. O Senhor Deus estava preparando Jefté para uma grande obra, uma grande missão. Meus queridos, quem é rejeitado pelos homens pode ser um escolhido por Deus. Neste momento, meus amados, eu posso estar falando com pessoas desprezadas, mas não se abate a sua fé, porque o Senhor tem uma obra para fazer na sua vida. Quem foi desprezado pode se tornar necessário um dia. Veja, meus amados, que ele foi desprezado pelos irmãos, pela família, pelos anciões, pela sociedade. Vamos mandar embora? Pode mandar. Ele é um filho de uma prostituta, ele não tem valor nenhum. E o Senhor lá do céu, olhando para Jefté. Agora, meus queridos, quando Israel entrou em guerra, os mesmos anciões que o rejeitaram,
os seus irmãos que o abandonaram, que o desprezaram, agora voltaram para pedir a sua ajuda. Meus queridos, por que ajuda? Por que pedir para Jefté? Porque Jefté, amados, ele foi desprezado, mas ele tinha uma qualidade tremenda. Em primeiro lugar, quando os irmãos de Jefté expulsaram, ele não contendeu, ele não brigou, ele não fez nada, pegou humildemente e foi embora. Ele saiu. E a Bíblia Sagrada nos fala que muitas pessoas, muitos homens foram ao encontro de Jefté lá em Tobes. E Jefté se fez líder destas pessoas. E com certeza, meus amados irmãos, a família de Jefté, os anciões, ficaram sabendo que Jefté era um grande homem naquela terra de Tobi, que ele liderava um grupo de homens. Então eles, se conferenciando, acharam por bem buscar Jefté para liderar uma guerra. Meus amados, o tempo revela quem Deus escolheu. O tempo vai revelar quem você é. Não precisou Jefté brigar. Não precisou ele lutar contra a família. Não, simplesmente continuou na sua humildade. E quando passou o tempo, eles viram quem era Jefté de verdade. O tempo revela quem Deus escolheu, meus amados. Deus exalta aqueles que permanecem firmes na palavra. Por isso, não desista por causa da rejeição. Deus pode fazer, meus amados, os seus adversários reconhecerem o seu valor. Veja, meus amados, quem viu o valor de Jefté, aqueles que os tinham expulsado. E agora, Jefté então concorda em vir novamente para aquele povo que os tinham abandonado, porque eles estavam em guerra. Jefté foi, meus amados, mas, como eu disse, um homem manso, humilde. Antes da batalha, Jefté procurou paz. Procurou paz conforme diz a palavra de Deus. Aí em Juízes, que nós lemos 11, 12 até o versículo 28. Aí, amados, Jefté, antes da guerra, antes de começar a mortandade, porque uma guerra há sempre muita morte. Então, antes disso, Jefté enviou mensageiros para tentar resolver este conflito. Amados, o homem de Deus não ama contenda. O homem de Deus não quer saber de guerra. Ele queria fazer um acordo, mas infelizmente não deu. Foram obrigados a ir para a batalha. Mas primeiro ele, como ele fez, todos nós devemos fazer. Antes de qualquer contenda, devemos sim buscar, antes do confronto, buscar paz, buscar comunhão uns com os outros. Então, meus amados, procure a reconciliação sempre que possível. Não faça contenda. Aprendemos a lição com este homem. A vitória vem pelo Espírito do Senhor. Não teve jeito. Teve que enfrentar, teve que preparar um exército para lutar contra o adversário. E, meus queridos, a vitória foi grande.
Mas a vitória, ela veio pelo Espírito do Senhor, não pela força do braço de Jefité e nem do seu soldado, mas sim pelo Espírito do Senhor, porque a palavra de Deus diz aí no versículo 29, nós lemos, meus amados irmãos, que então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Glórias a Deus, nesta batalha o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, o espírito de coragem, o espírito batalhador, o espírito guerreiro, mas primeiro ele procurou a paz, mas não teve jeito, então precisou-se enfrentar a batalha, e o Espírito do Senhor estava com Jefité. Por isso nós falamos, meus irmãos, que não foi a força de Jefité que trouxe a vitória, mas sim a capacitação de Deus. É Ele que dá a bênção, é Ele que dá a vitória. Meus amados, você tem vencido batalha, eu sei que tem. Você tem vencido guerras espiritual terrível, você tem enfrentado, tem batalhado, tem travado batalhas difíceis e você tem tido a vitória, não porque você tem mérito nisto, não porque você é forte, não porque você é corajoso e não teve medo da batalha, mas sim porque o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Grandes vitórias são conquistadas quando o Espírito Santo dirige a nossa vida. Então, meus irmãos, se o Espírito do Senhor estiver conosco, o Senhor dará vitória. Nós somos mais do que vencedores, meus amados irmãos. É assim que o Senhor Jesus Cristo, Ele faz conosco. Que esta história, meus amados, esta história de Jefité nos ensina que Deus usa pessoas rejeitadas, pessoas que não têm valor para a sociedade. Aprendemos que a fidelidade é recompensada. Devemos buscar a paz antes dos conflitos, meus amados. Devemos buscar a comunhão uns com os outros, porque a vitória depende do Espírito de Deus. Precisamos ter prudência, meus amados. Se nós não tivermos prudência, nós seremos derrotados. E com aquilo que nós prometemos, nós devemos de ter muita prudência. Precisamos, meus amados irmãos, buscar a presença do Senhor de Deus. Buscar a presença do Senhor Deus. A rejeição dos homens nunca impede o propósito de Deus. Meus queridos, nós não dependemos de homens para ter vitória. Você não depende de homem para ser chamado, para ser uma bênção. Você não depende de homem para ser um pregador da palavra. O chamado seu não é de homem, mas é de Deus. Quando Deus decide levantar alguém, ninguém pode impedir a sua vitória, ninguém mesmo. A vitória é nossa, meus amados irmãos. Então aí está a lição de Jefité, rejeitado pelos homens, escolhido por Deus. Que Deus continue vos abençoando, meus amados irmãos.
amados irmãos, vamos para a oração agora. Vamos falar com Deus, vamos pedir a bênção, a vitória do Senhor Jesus Cristo. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós oramos pedindo a bênção, a graça, porque nós somos muito necessitados, Senhor. Nós precisamos da Tua vitória. Meu Deus, estenda as Tuas mãos e abençoa todos os irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook, os irmãos também do YouTube. Jesus, estenda as mãos, ó Pai, venha curar as enfermidades, venha libertar. Senhor, e nesta oração eu te apresento a irmã Fernanda, que ainda está precisando da vitória, Senhor. Meu Deus, aleluias. Oh, glória a Deus. Papai do céu, Deus da misericórdia, tenha compaixão, Senhor, venha curar as enfermidades, venha libertar, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, nesta oração eu te apresento e oro pela irmã Regina, pelo irmão Eliseu, o pastor Marcos, a missionária Lenir de Melo. Senhor, dai saúde para ela, meu Deus e meu Pai, realiza a tua obra. Senhor, abençoa o pastor Marcos, abençoa, meu Deus, de uma maneira maravilhosa, o irmão Luiz Agnes, também o pastor Nelson de Araújo, todos os irmãos que estão orando comigo. Senhor, também nesta oração eu te apresento o pastor Gomercindo Portela, ali em Santa Catarina, que está, ó Deus, hospitalizado. Vai ao encontro, dê a vitória para ele, abençoa, Senhor, a família, em nome de Jesus. Deus amado, confirma a tua bênção, a tua graça agora. Aleluia, Deus, se manda ramai. Glória a Deus, confirma, Deus, a tua bênção, confirma a tua graça, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o Deus de poder, o Deus de milagre. Vai rompendo as barreiras, vai arrebentando, Senhor, meu Deus, todo mal. Abençoa o Gerson Budic, Senhor, dá vitória para ele, Senhor, confirmando a bênção para todos os irmãos, em nome de Jesus. Derrama o poder, derrama a tua glória agora. Aleluia, vai ao encontro, Senhor. Assim, meu Deus, como a minha voz está presente neste lar. Ah, Senhor, o teu Espírito Santo também está presente para fazer a obra. Senhor, eu tenho certeza que tu estás aqui comigo e está distribuindo bênção para estas pessoas que oram comigo agora. Confirma a vitória, abençoa agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Meus amados irmãos, que Deus vos abençoe. Vocês do Facebook, vocês aí do YouTube, que também vão estar orando comigo. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Amanhã, sexta-feira, vamos estar aqui novamente a partir das 22 horas, tá bom, meus amados irmãos? Eu quero que vocês tenham uma boa noite de sono na presença do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor.